todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Emmanuel intitula o seu comentário Elogios e Críticas. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no programa de hoje nós vamos abordar 3 equívocos que nós devemos evitar na prática do bem e que às vezes acontece vez ou outra com todos nós. Quando nós estamos na postura de auxiliar, de ajudar, de contribuir, de colaborar, é importante que nós tenhamos a exata dimensão do que esse tipo de ação representa para nós e daquilo que nós devemos ter em mente em relação a resultados esperados, como a gente deve se portar na prática do bem. E eu vejo com muita frequência 3 equívocos que normalmente surgem quando a pessoa se propõe a auxiliar e muitas vezes, por adotar um desses equívocos, a caridade esfria, o coração endurece, a gente acaba desistindo de auxiliar e por isso a gente vai abordar cada um deles hoje em profundidade. O primeiro equívoco é a gente estabelecer condições, ou seja, exigir estabelecer condições para que a gente possa ajudar. E às vezes a gente faz isso sem pensar, às vezes numa atitude de esperar que o outro ele se coloque numa determinada posição para que a gente possa ajudá-lo, a gente não ter sensibilidade com a condição exata da outra pessoa, a gente achar que a outra pessoa, porque tem um comportamento numa área, ele não precisaria de auxílio em outra. Ou seja, todas as vezes que a gente estabelece condições, exigências para sermos úteis ao semelhante, nós cometemos um equívoco. Se nós temos a oportunidade de ser útil, sejamos. Auxiliemos o quanto nos for possível, obviamente respeitando os nossos limites, as nossas condições. Não vale a gente, em prol de tentar ajudar o outro, a gente causar um problema na nossa vida, um problema de consciência, nada disso, mas que a gente não estabeleça condições externas para poder auxiliar o próximo. Agora, mesmo quando a gente não estabelece essas condições, existem 2 outros equívocos que podem nos paralisar. O primeiro deles é dar excessiva atenção a críticas. Muitas pessoas, quando começam um ato de auxílio, uma proposta de ajudar alguém, recebem críticas. Vem pessoas que apontam problemas, limitações, algumas com razão, outras sem razão, mas diante dessas críticas, algumas pessoas paralisam a sua ação no bem, deixam de auxiliar o quanto podem. O terceiro equívoco é quando a pessoa depende muito de aplausos, de incentivo, de reconhecimento. Tanto o primeiro, o segundo equívoco que a gente comentou, o primeiro é a gente estabelecer condições, mas o segundo, da gente ser muito suscetível à crítica, quanto o terceiro, da gente esperar aplausos, trazem limitações. Porque se nenhum desses elementos acontecerem, a gente acaba não se posicionando de maneira autônoma. Por exemplo, se vem a crítica e a gente paralisa, a crítica determina o nosso comportamento. Se por ausência de reconhecimento, por ausência de aplauso, a gente paralisa, a gente está limitando o nosso comportamento de auxílio. Portanto, depender de críticas e elogios nunca é uma boa estratégia na prática do bem. E eu vou trazer aqui um exemplo da natureza. A gente sempre gosta, aprende isso com Emmanuel, a natureza é uma excelente professora em relação à lei divina, em relação ao Evangelho. Nós podemos encontrar a exemplificação de muitas leis do Evangelho na natureza. Por isso que Emmanuel se vale muitas vezes desses exemplos. Eu tenho até vontade um dia de fazer uma série especial, A Natureza e o Evangelho. Exemplos da natureza que representam a vivência do Evangelho. Mas na reflexão de hoje nós temos a oportunidade de ver isso de maneira muito clara. Vamos imaginar se o Sol dependesse de elogios ou críticas para ditar a sua temperatura. No mesmo dia, tem pessoas que vão olhar e falar assim, está muito quente. O outro vai dizer assim, está muito frio. O sol está muito forte, podia diminuir. Ou então, não, o sol está bom. E se o sol fosse basear a sua contribuição nos elogios ou na crítica, provavelmente nosso planeta não teria nem desenvolvido a raça humana.
porque as pessoas têm opiniões diferentes acerca da mesma coisa. Se nós pegarmos, por exemplo, uma semente, se ela fosse exigir a presença do agricultor e fosse condicionar a sua frutificação, o seu crescimento, a atenção, se ela fosse ficar magoada com o abandono do agricultor quando a coloca ali na terra e volta para casa, se ela fosse exigir isso, talvez nós não tivéssemos nenhuma plantação no mundo. Ou seja, a semente ela cumpre o seu papel na medida das suas possibilidades, com os recursos que ela possui, com a presença ou não do agricultor. Se nós pensarmos na fonte, aquela águazinha que começa a sair da nascente, ela encontra uma série de obstáculos no meio do caminho. Se ela fosse exigir que os obstáculos fossem alterados para que ela pudesse seguir seu curso, provavelmente a gente não teria muitos dos rios caudalosos que nós temos. A fonte nascente ela vai encontrando o seu caminho. Tem uma pedrinha, ela dá a volta, tem um galho, ela contorna. Às vezes tem uma situação complicada, ela passa por baixo da pedra. A fonte nos dá esse exemplo de perseverança, de continuidade, independente das condições que estão no terreno. Se alguém atira uma pedra na fonte, não é por isso que ela deixa de fluir. Por isso, quando nós estivermos na prática do bem, lembremos que nós não podemos ceder a esses três equívocos. Nós não podemos exigir condições para praticar o bem, nós não podemos nos desanimar ou paralisar porque recebemos uma crítica, uma observação negativa, e também nós não podemos nos decepcionar, nos desapontar somente porque algumas pessoas não reconheceram, não aplaudiram, não elogiaram aquilo que a gente está fazendo. Façamos o bem pelo bem, lembrando que todo estímulo, toda força, todo incentivo vem de Deus. Quem se preocupa realmente em fazer o bem, faz o bem pelo bem, entendendo que a origem de toda a força, de todo incentivo, de tudo aquilo que a gente precisa para continuar, vem do Criador. Prossigamos, portanto, na prática do bem, sem esperar os aplausos, sem nos determos diante das críticas e sem estabelecermos condições para auxiliar, servir e ajudar. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17, e nos diz: Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Emmanuel intitula o seu comentário Elogios e Críticas. Se o sol dependesse da aprovação humana para alimentar a vida que se lhe gravita em derredor, certo que desde muito estaria reduzido a montão de cinzas. Se a terra sofresse com as censuras que lhe são constantemente desfechadas por todos aqueles que a categorizam por vale de lágrimas, já teria descido à condição de um cemitério no espaço. Se a semente rejeitasse a solidão e a morte a que se vê relegada no solo, a fim de colaborar no sustento do mundo, as criaturas estariam há muito tempo sem a bênção do pão. Se a fonte recusasse o regime de mudança incessante e permanente em que é chamada a servir, a vida organizada na Terra se mostraria confinada a primitivismo e estagnação. Se a árvore só produzisse sob aplausos, o fruto não abençoaria a mesa dos homens. Obreiros da verdade e do bem, reflitamos nas lições simples da natureza e trabalhemos. Agradecei o louvor que vos fortalece para o desempenho das obrigações naturais do mundo e aproveitai com resignação a advertência que a crítica vos dê. Entretanto, se precisamos de elogios para trabalhar e se a admoestação nos paralisa as faculdades de servir, estamos ainda longe de compreender o tesouro das oportunidades de aprimoramento e elevação que nos enriquece os caminhos, de vez que, acima de tudo, a bênção que nos reconforta, a luz que nos clareia a estrada, a força que nos sustenta e o apoio que nos escora chegam sempre de mais alto e procedem originalmente e tão somente de Deus. Uma bela página de Emmanuel nos convidando a esse entendimento da
oportunidade de servir, que deve ser a primeira preocupação de todos nós, não com os elogios, não com as críticas, não com estabelecer condições, mas em aproveitar a oportunidade de sermos úteis. E o desafio para hoje é que nós coloquemos isso em prática. Aproveitemos uma oportunidade de ser útil ao semelhante, seja em pequenas coisas, em grandes coisas, mas sobretudo, sem exigir condições, sem esperar elogios ou aplausos, reconhecimentos e sem desanimar perante qualquer crítica que possa advir da nossa atitude. Hoje nós vamos fazer o bem pelo bem. Uma ação, algo pequenino ou grande, cada um vai escolher. No campo do trabalho, social, família, cada um escolhe o seu. Mas hoje vamos praticar o bem, pelo aproveitamento da oportunidade de servir e colaborar. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!